Shalom Aleichem! Que bom poder estar de novo com vocês. Como é bom trazer paz. Gosto de Shalom Aleichem, gosto dessas palavras. Por quê? Porque quando o Senhor entrou onde estavam os discípulos depois da ressurreição, eles angustiados, amedrontados, porque o mestre havia morrido, estava lá, pensavam eles, morto. Ele entra e diz, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Então, Shalom Aleichem para você, mamãe, você, papai, você, empresário, você que está desempregado, você que está precisando de paz, Shalom Aleichem. Gente, nesta noite eu tenho o prazer de conversar com uma mulher de Deus que tem uma experiência linda, ou experiências lindas de milagres. Segundo o médico, ela nunca mais iria andar. Ela sofreu uma cirurgia, nunca mais iria andar. Mas Deus tocou nela numa madrugada, uma coisa linda, vocês vão ouvir, vocês vão gostar. Hoje, agora, eu tenho o prazer de receber aqui uma cantora evangélica, Rose Fernandes. Muito obrigado, muito bem-vinda, Rose. Amém, pastor, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui e também poder contar um pouco dos milagres que Deus fez para mim, para que o povo venha saber que Deus ainda faz milagre. Muito bem. Eu tenho uma pergunta-chave aqui. A todos eu digo o seguinte. Como foi que Jesus te encontrou, ou Yeshua, ou como foi que você o encontrou? Eu tive a honra de ter os meus pais que já eram evangélicos, então eu já nasci, Num lar? Num lar evangélico. E foi assim que Jesus me encontrou e eu encontrei ele. Foi a coisa mais maravilhosa. Quer dizer que você já nasceu num berço evangélico. Verdade. E aí, vai, começa a contar para nós aí, o que aconteceu com você? Como é que foi sua vida? Quem é você? De onde você veio? O que Deus fez? Fez tanta coisa. Por exemplo, em 2004, eu passei por uma cirurgia, na coluna. E uma cirurgia que, a meu ver, seria tão simples. Mas, infelizmente, nós fazemos um plano e Deus tem o plano dele e o homem tem outro, Sim. E, infelizmente, eu saí do bloco cirúrgico já na cadeira de roda. Segundo os médicos, a medicina, nunca mais voltaria a andar. E foi ali quando começou, como sempre digo, meu deserto. Mas eu sempre falo que deserto não mata crente. Deserto fortifica. Deserto traz um alimento necessário para que você realmente aprenda a saber que Deus faz milagre e que Ele, se você estiver com Ele, Ele passa contigo pelo deserto. Então eu tinha aquela certeza que Ele estava comigo, ainda não tinha caído a ficha, que eu ficaria paralítico pro resto da vida. E os médicos só falando que eu nunca mais andaria. Mas eu sempre aprendi que o tempo de Deus é um, o meu tempo é outro. E no meu tempo eu gostaria de andar no exato momento. Mas Deus tinha o tempo dele. E nós devemos esperar o tempo de Deus. E um dia chegou esse tempo. Fiquei paralítica, fiz 29 cirurgias. 29 cirurgias? 29 cirurgias. Hoje eu faço uso de um aparelho implantado na medula e coluna. Foi implantado uma bomba de morfina também. Tomava 50 comprimidos por dia. E dali foi diminuindo, E sempre dizendo, não tem jeito mais. Rosa, muito interessante esse seu milagre, esse milagre que você recebeu do Senhor, e nós vamos detalhar isso. Você andava normal? Normal. Aí você teve, o que você teve? Por que você submeteu uma cirurgia? Eu pareci com uma dor na coluna muito forte, coluna. E fui fazer os exames, até que descobri que eu tinha uma hérnia de disco. Você foi andando para o hospital? Normal. Fui andando e lá Deus operou muitos milagres. Você orou para as pessoas, Deus abençoou? Muitas Mas aí pessoas, o que aconteceu com você? Você foi para a mesa de cirurgia e aconteceu o quê? Por que você saiu paralítica? Segundo o médico, que comprovou, foi uma falha. Uma falha humana. Uma falha humana. Que é difícil também aceitar, Que com certeza ninguém quer errar. Claro. Mas também eu entendi também que ali tinha um plano de Deus. Quer dizer, o médico reconheceu que errou. Eles reconheceram, houve um reconhecimento. Sim, passou para o meu esposo que houve um erro, Eles não falam um erro médico, mas houve uma falha, um erro, E aí dali para frente, dia 27 de abril de 2004. A partir daquele dia você ficou paralítica? Dia,
fiquei paralítica. E os médicos disseram que você nunca mais iria andar. Nunca mais andaria. Aí, após 14 dias de cirurgia, eu fiz uma ressonância. A hérnia de disco continuava lá. Não tinha sido tirada. Mas o nervo havia sido cortado, manipulado. E foi tirada uma vértebra. A hérnia continuava. Mas aí daí eu comecei a ver que existia sim um plano de Deus. Porque através desse... Às vezes eu falo sofrimento, mas não é bem um sofrimento. Mas desse acontecido, Jesus salvou muitas vidas. Oh, me permite uma coisa. Eu noto que você fala do seu momento de sofrimento, mas você tá sempre glorificando a Deus. Você Amém. toma Verdade. esse momento seu difícil lá com o propósito de glorificar a Deus. Verdade. Então, me fala das 29 cirurgias, me fala... me conta esse detalhe aí. Não foram fáceis. Cada cirurgia teve aquele momento... Quer tomar uma aguinha? Fique à vontade. Cada cirurgia teve aquele momento difícil. Que às vezes a pessoa fala assim, ela já está acostumada. Ninguém acostuma com o sofrimento. Sim. Ninguém acostuma saber que você vai passar por um risco de vida. Que seja a cirurgia desde a pequena a maior, é um risco. Anestesia, né? Então tem todo um processo. Então cada vez que eu entrava ali, eu via Deus operando. Aí quando eu chegava ali, meu esposo me deixava no hospital, que eu tinha que trabalhar, e eu começava a falar, meu nome é Rose Fernandes, né? Jesus fez um milagre na minha vida, eu sou um milagre desde que eu nasci. E fui começando, então ali eu comecei a entender o agir de Deus na minha vida. Que pessoas foram salvas, libertas, Jesus ressuscitou mortos ali. Aí eu comecei a entender a missão de Deus na minha vida dentro de um bloco cirúrgico. Aí você estava lá, paralítica, mas falava, eu sou um milagre de Deus. As pessoas olhavam para você e falavam assim, mas o que elas falavam? Você está paralítica, como é que era? Como é que era a conversa? Às vezes tinha pessoas que falavam assim, mas se você é um milagre, por que você está aqui? Aí eu falei assim, mas se eu não estivesse aqui, como que eu ia falar para você que Deus faz milagre? Por que você falava que você era um milagre? O que aconteceu? Você falou da infância? Porque desde a infância eu sou um milagre de Deus. Eu nasci com o braço virado para as costas. Como assim? Faz um gesto aí com os braços. Os braços virados para as costas, né? Então, eu não tinha o movimento dos braços. E como é que você... E como é que... Então, por isso que você falava que você era um milagre? Sim, sou um milagre de Deus desde quando eu nasci. Glória a Deus. Então, tudo começou na gestação, né? Então, Deus já tinha escrito a minha história. E ninguém muda. Mas diga para mim, visto que você deu essa pincelada aí, escreveu a sua história, o que aconteceu no seu nascimento? Aí, no meu nascimento, eu nasci de 10 meses, que é difícil para alguém acreditar, mas é verdade. 10 meses, tem lá o registro no hospital. 10 meses, que Deus determinou e escreveu aquele dia. E minha mãe era uma mulher de Deus, meu pai também. Quando deu 9 meses, ela foi para ganhar, o Senhor falou, não, não é hoje. E ela realmente respeitou, obedeceu à voz de Deus. E passou. Só que passado, assim, mais ou menos uma semana ou duas após os 9 meses, o médico fez exame e constatou que, por falta de oxigênio, eu já estava morta. Que precisava ser feita uma cesárea e me tirar. Aí a mamãe falou assim, jamais. Deus faz tudo perfeito. E Ele tem o tempo dele. Aí chegou os 10 meses. Aí nos 10 meses, eu vim a nascer. Nasceu e parto normal? Normal. Não precisou de cesariana? Não. E quando o médico chegou e deu notícia para meu pai e falou assim, eu tenho 2 notícias para dar ao senhor, uma ruim, uma boa. Aí ele falou, pode dar as 2 de uma vez. Ele falou assim, a boa é que inexplicavelmente ela está viva. Ele falou, eu já sabia que o meu Redentor vive. E a ruim? E a ruim é que ela nasceu com uma deficiência nunca visto falar. Era a questão dos braços? Dos braços. Rosa, eu não conheço. Que coisa boa, mas nós vamos ter que voltar lá. Vamos ter que voltar, porque eu sei que o seu testemunho é muito grande, eu já tive a oportunidade de ouvir no culto, e não dá aqui. Mas vamos voltar para como foi que você... O milagre da infância aconteceu, pronto, você está aqui, houve um milagre Já mesmo. está aqui. Agora, como é que você passou a andar, Rose? Mais um milagre de Deus. Conte isso aí para nós. Já fiquei quase 2 anos na cadeira de roda, como já mostrei fotos, algumas Sim, eu coisas. conheço a foto.
E quando mais ou menos uns 6 meses antes de eu voltar a andar, alguém bateu em minha porta e pediu que entrasse. Aí a pessoa que estava lá em casa perguntou se podia, eu falei, pode. Ela entrou e falou assim, ó, eis que vim aqui entregar um recado de Deus para você. Aleluia. E ele manda dizer que tu és a menina dos olhos dele. Sim, glória a Deus. E que esse deserto, você não está passando nele sozinho, mas que ele está contigo. E que ele vai te dar um profundo sono. E nesse sono, ele vai te colocar de pé e você vai voltar a andar. Porque ele é contigo. Glória a Deus. E foi embora. Eu recebi, chorei muito. Mas a gente às vezes é fraco, né? Passou 6 meses, realmente eu esqueci. E quando foi um certo dia, num domingo, minha esposa chegou do serviço, e eu falei para ele, eu estou com tanto sono. Era o sono que Deus estava me dando. Você não dormiu, Não era, né? não dormia, vivia de remédios, e mesmo assim o sono era muito curto. Sim. Eu estou a fim que você conte sempre, porque o nosso tempo está correndo, mas aí o que Amém. aconteceu? Vai lá, vai lá. Aí Que maravilha. quando foi às 14 horas no domingo, eu adormeci e meu esposo também dormiu, porque ele quase não dormia, ele passava a noite com a Bíblia na mão e orando por mim para que eu conseguisse dormir um pouco. Aí quando foi às 16 horas, eu sempre digo, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. Aí Deus usava a minha própria boca e dizia, filha minha, tu creres em mim? Tu verás a minha glória, coloca-te de pé e anda. Aí minha esposa acordou assustada e falou, Senhor, tu fala comigo? Ele falou, não, falo com a menina dos meus olhos. Aí novamente falou, tu creres em mim? Tu verás a minha glória, coloca-te de pé e anda. E minha esposa falou, se é o Senhor mesmo que está falando com ela, então coloca ela de pé, ela nem mexe na cama. Aí quando de repente o Senhor começou a me virar, me colocar sentada, e ele foi para ajudar, o Senhor falou, não coloca as mãos sobre ela, porque as minhas já estão sobre ela. Eu andei a Glória casa a Deus. toda dormindo, sono profundo. Glória a Deus. E quando eu acordei, eu achei que estava Glória a sonhando, Deus. e muito emocionada, eu falei assim, eu sonhei que eu estava andando. Minha esposa falou assim, não, o nosso Deus te colocou de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse dia, muitas pessoas se converteram dentro da minha casa, os meus vizinhos, amigos, vieram e aceitaram Maravilha. Jesus. Ô, Rose, que coisa boa. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais 1 minuto nesse nosso bloco Amém. aqui, porque eu quero uma coisa. Primeiro você vai dizer, porque os pastores que estão me ouvindo, você foi lá, deu testemunho lá na cidade administrativa, no nosso culto, e quantas pessoas foram abençoadas. Verdade. E pastores que estão me ouvindo, preciso convidar você para você ir lá, para ter Amém. tempo para contar esse testemunho. Amém. Qual que é o seu telefone? Fala para nós aí, o contato seu. 98405-6979. 98405-6979. Isso, e tá aí na tela, a gente Amém. copia e convide a Rose. Olha, eu tenho Amém. certeza que vai ser bênção para a vida de toda a igreja. Agora, Rose, o minuto que você vai ganhar é o seguinte, você vai olhar aquela câmera e vai dizer em 1 minuto o que as pessoas precisam fazer para ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Crer e acreditar que Deus existe e que Ele faz milagre e que o tempo dele vale a pena nós esperar, que às vezes nós não recebemos o milagre porque nós queremos no nosso tempo, mas o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Então creia, tenha fé, porque o mesmo milagre que Ele fez na minha vida e o mesmo Deus que operou também vai operar na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Aleluia. Jesus. Mas muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço, mesmo. pastor. Bendito seja Deus pela sua Amém. vida. Glória a Deus. Aleluia. Ainda Glória quero a trazer Deus. você de novo aqui para contar a outra parte desse testemunho. Amém. Agora você. Não vai embora não, tá? Fique aí. Terminou este bloco, mas eu volto trazendo uma poderosa palavra de Deus para o seu coração. Voltei cheio da alegria de Deus, depois desse testemunho maravilhoso da nossa irmã Rose. Eu estou sentindo o impacto da presença de Deus. E quero lhe convidar para se assentar nessa poltrona onde ela estava sentada. Imagina você aqui, bem pertinho de mim, né, nós bem pertinho de Deus, desfrutando das maravilhas do Senhor. Sabe, meus amigos, eu tenho falado muito aqui sobre a semente. E o porquê dessa minha insistência em vos chamar a atenção sobre este assunto? O porquê?
é porque, por volta das 6 horas da manhã, do dia 30 de dezembro de 2009, meditava eu ainda deitado na minha cama após uma restauradora noite de sono, quando o Eterno me disse: 2010, ano de restauração. Era 30 de dezembro de 2009. Então eu disse: fala melhor sobre isto. E o Eterno continuou: restauração da minha igreja. Eu disse: está melhor, Senhor, mas ainda está um pouco vago. Então, como um pai amoroso, mas com muita autoridade, prosseguiu o Eterno. Como que, olhando para mim, era como se um pai olhando para o berço de uma criança. Eu me sentia uma criança. E o Eterno dizia: vocês estão na Babilônia. Uau! Eu fiquei estarrecida ao ouvir essas últimas palavras do meu Criador. Eu disse: Eterno, acabas de me tirar o chão de debaixo dos meus pés. Estou desarvorado, não sei o que fazer, pois meus avós, meus pais, os meus mestres na infância me ensinaram as tuas palavras e eu criei, por isso prego a tua palavra desde os meus 14 anos. Naquele momento, olhando para as minhas mãos, estavam trêmulas, e eu disse: Adonai, porque eu criei nas tuas palavras, preguei a tua palavra desde a infância. Oh, até hoje, impondo as minhas mãos sobre os doentes, vi milagres, vi coisas maravilhosas, paralíticos passaram a andar, mudos falar, surdos ouvir, cegos enxergar, pessoas com tumores, expelindo os tumores. Meu Deus, eu senti tanta tua presença. Eu vi endemoniados ficarem libertos. Agora tu estás a dizer que eu sou falso? Olha, você que está me ouvindo e tem experiência com Deus e já ouviu o Eterno, você pode imaginar o que eu estava sentindo naquele momento especial. Mas continuei dizendo: Pai, eu prego a tua palavra como os demais pastores. Pessoas como fulano de tal, Beltrano, e comecei a citar o nome dos grandes pregadores que eu conheço. Tu estás a dizer que todos nós somos falsos pregadores? Naquele momento maravilhoso, diante da minha angústia, o Eterno me perguntou: onde estava Daniel? Eu disse: na Babilônia. Perguntou ainda o Todo-Poderoso: onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu respondi: também na Babilônia, Senhor. E continuou o Eterno: assim como eu fiz maravilhas na vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, da mesma forma eu faço na vida de vocês, mas vocês estão na Babilônia. E eu estou agora procurando Esdras, Neemias e Zorobabel. Naquele momento eu senti curado. Oh, não está tão ruim assim. Então eu disse: Pai, já tive a oportunidade de pesquisar sobre Neemias e Esdras, mas sobre Zorobabel eu conheço muito pouco. De imediato, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei deste livro maravilhoso. Eu me lembrei da genealogia de nosso Senhor Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, como também sobre Zacarias e Ageu, eles falaram de Zorobabel, e então eu ia dizer para Deus isto, mas naquele momento eu senti que o Senhor me interrompia. Eu sentia a mais forte e doce presença do Eterno. Meu Deus, eu me sentia tendo uma reunião com Elohim, Adão e Eva, como se eu estivesse lá no Éden, e via o Senhor e Adão e Eva, naquela visão, e via Satanás. E o Eterno, era como se ele recitasse Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Foi forte aquela unção poderosa de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade que estava sobre mim. Meu Deus, naquele momento o Eterno me perguntou assim:
Aquim, não lembro de falou Aquim, simplesmente ele me perguntou: por que Caim matou Abel? Quando preparei a resposta, ele disse: não foi Caim, foi Satanás. E matou porque pensou que Abel fosse a semente. Mas a semente não era Abel e nem estava em Abel. A semente continuava na mulher. O Eterno disse que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E sendo a serpente o próprio Satanás, Satanás pôde vigiar a mulher para que logo que brotasse a semente, nascesse uma criança, Satanás iria devorá-la. Quanto a Caim, Satanás não teve muita preocupação, porque diz o texto sagrado que a serpente, conforme diz Apocalipse 12, 9, que Satanás é a serpente, e que Apocalipse 20, verso 2, a serpente ela não precisava preocupar com Caim, porque diz o texto sagrado também, 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno. Então foi uma questão de oportunidade, e Satanás, através de Caim, matou Abel. Matou Abel pensando que estava destruindo a semente. Mas o Criador havia de realizar a sua obra e a semente permanecia na mulher, na primeira mulher, no corpo ainda. A semente só saiu do corpo de Eva quando nasceu o terceiro filho, Sete. Houve então a trajetória da semente. Naquele momento o Eterno fez com que eu estivesse viajando na história. Como eu já disse, a semente colocada no corpo de Eva passou então a estar no corpo de Sete, seu terceiro filho. Consequentemente, ao nascer Enos, neto de Adão, a semente transferiu-se de Sete para Enos, e na sequência, de Enos para Cainã, e de Cainã para Malaleel, e de Malaleel para Jared, de Jared para Enoque, de Enoque para Matusalém, Matusalém para Lameque, de Lameque para Noé. Pense comigo. Adonai, ele não faz acepção de pessoas. Será porque então ele menciona aqui no capítulo 5 de Gênesis só o número dos primogênitos? Porque ele diz assim: e nasceu fulano e filhos e filhas. E não menciona o nome dos outros. Por que Deus menciona só o primeiro, só menciona um? Deus, o Eterno, ele estava registrando aqueles nomes para dizer onde estava a semente. Sabemos todos nós que Noé foi um instrumento de Deus para a aplicação do dilúvio. Então havia passado 2000 anos, desde que Adão fora formado, e naquele período de 2000 anos, a humanidade se corrompeu totalmente. A força da contaminação pecaminosa inserida na raça humana pelo pecado, da desobediência de quebrar a primeira lei no paraíso, levou aquele ser tão especial, o homem, o ser humano, a uma degradação indescritível, tornando pior do que os irracionais, loucamente desarvorado e sem sintonia com o Criador. O ser humano desceu ao mais baixo nível social. Ninguém respeitava seu semelhante. Uma baixaria, orgias nefandas, sensualidade, coisas terríveis, irmãos e irmãs e até os animais em depravação e queda terrível, coisas terríveis. Satanás assim punha em prática uma tentativa de misturar as sementes. O Eterno então quis mais, não podendo mais suportar, mandou o dilúvio e afogou toda a raça até aquele período quando ocorreu o quê? O dilúvio noéico. Meus amigos, quando pego este texto sagrado, meu Deus, quando eu leio isso, eu não sei o que você sente quando você lê essa genealogia, quando você lê capítulo 5 de Gênesis, mas eu sinto Deus falando comigo e dizendo: Aquim, eu me importo com vocês, eu me importo com a raça humana. Eu mandei o meu filho, a semente, aleluia. Deus, como gostaria de ter mais tempo para falar com você.
mas eu sei que você vai continuar me vendo em outro programa. Eu tenho algo maravilhoso para mostrar para você ainda sobre esse assunto. Agora eu quero orar, invocar o poder deste nome, que é o nome de Yeshua, a semente que se tornou o homem, que morreu, ressuscitou, está aqui, está aí na sua casa agora. Estamos juntos. Vamos orar a Ele. Pai, obrigado pela vida eterna. Obrigado por mandar Yeshua. Obrigado por esse livro tão maravilhoso. Obrigado por essa história linda da humanidade. Obrigado pela semente. Obrigado pelo cuidado. E obrigado porque estás aqui comigo. E obrigado porque tu estás na casa desta mulher, deste homem. E obrigado porque o teu poder está aqui para curar e libertar. Na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, eu digo a todos, sejam curados, abençoados e cheios do poder de Deus, para a glória do Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.